Olá, companheiros, companheiras. Mais um encontro, mais uma conversa sobre esse assunto que nos apaixona, literatura. E eu vou começar com uma pergunta bem daquelas. Como é que as pesquisas acadêmicas podem contribuir para que se possa refletir sobre o ensino da leitura e, particularmente, da literatura, com o propósito de promover uma educação literária sem abrir mão da complexidade do texto literário enquanto objeto artístico? Uma pergunta bem desafiadora. Mas para conversar sobre esse assunto, o nosso convidado de hoje é o Luiz Percival Leme Brito, um grande amigo e interlocutor. Mas vamos fazer uma apresentação mais formal. O Percival é doutor em letras, professor da Universidade Federal do Pará, onde coordena o LELIT, que é um grupo de formação e intervenção em literatura infantil e escola. Em sua trajetória político-profissional, tem atuado como consultor e formador de programas de educação, cultura e leitura para diferentes esferas da administração pública e organizações sociais. Ele foi presidente da Associação de Leitura do Brasil, membro da equipe de coordenação nacional do ProLê, do Movimento por um Brasil Literário e colaborador e especialista do Programa Nacional Biblioteca na Escola. É votante do Prêmio de Literatura Infantil e Juvenil da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil e, entre outros títulos, escreveu Ao Revés do Avesso, Leituras e Formação, que é publicado pela Pulo do Gato, e Inquietudes e Desacordos, a leitura além do óbvio, que é publicado pela Mercado de Letras. Livros que eu recomendo fortemente a leitura. Bem, como vocês veem, o nosso convidado está mais do que credenciado para responder aquela provocação inicial. Bem-vindo, Percival. Muito obrigado, Mazé. É uma enorme alegria estar aqui com você, podendo falar desse tema tão candente, tão forte, e tão atual e tão necessário à nossa conversa, não é? Então, eu estou, de fato, muito feliz por este diálogo. Val, então vamos começar. Em um vídeo disponível no seu canal do YouTube, você define literatura infantil como a arte da palavra que se faz tendo como leitor imaginado a criança. Você pode comentar essa definição? Bom, o primeiro aspecto que eu quis chamar a atenção é que a literatura trata da palavra, não é? Há hoje uma pequena confusão, especialmente por conta da produção, do livro voltado especialmente para crianças, por conta da forte presença da imagem, e muitas vezes se pode supor que existiria uma literatura sem palavras. Pode haver uma arte sem palavras, mas não uma literatura sem palavras, não é? Então é preciso talvez resgatar esse sentido fundamental do que é a literatura como um todo, e não apenas a literatura infantil, cuja matéria-prima é a palavra. No caso da literatura infantil, assim chamada, a característica principal é que é uma arte que se faz com a palavra, é uma arte produzida por adultos, mas que tem como alguém para quem ela se dirige, a quem a pessoa pensada, não necessariamente aquela que lerá, necessariamente, mas a pessoa pensada é a criança. É como se eu estivesse, ao escrever, estivesse diante de uma criança, ou pensando uma criança, ou imaginando uma criança. Agora, o que eu queria destacar, mais do que a arte da palavra, é a ideia de arte, não é? Arte é um termo que diz muitas coisas, cuja origem significava
uma certa virtuosidade com fazer alguma coisa, a habilidade, a capacidade, a agilidade no tratar de um fazer prático, aí as artes médicas, as artes marciais, né, como termo clássico, mas que progressivamente foi ganhando com o tempo e nos dias atuais a ideia de uma produção humana que tem como fundamento o belo, o estético. Eu acho que podíamos dizer que a arte ela é uma dimensão da vida, uma dimensão do conhecimento, que se faz pelo espanto de viver. Quer dizer, muitas dimensões de pelas quais os humanos indagamos a vida. A filosofia, a história, a ciência, e cada uma delas tem uma determinada característica, uma determinada funcionalidade. A arte é outra dessas dimensões, e ela se caracteriza por isso que eu estou chamando do espanto de viver. Ou, e aí eu acho que é um termo bacana, é a ideia de que a arte é admiração, é o ato de admirar. E vale a pena a gente lembrar que esse admirar vem de ad, que significa em direção a, aproximação, com mirar, que significa contemplar, mas o contemplar com espanto, pelo contemplar pelo inusitado. É interessante que o mir, que é o radical da palavra mirar, é o mesmo radical da palavra milagre, que é aquilo que causa espanto, não é? Então, se nós olhássemos no dicionário, a palavra, o verbete admirar é muito interessante, porque ele diz ali, o dicionário Wise, os dicionários podem mudar um pouco, não é? Diz que admirar é contemplar ou considerar uma coisa, uma pessoa, com grande prazer, com deleite, com interesse. É ter em alta conta, considerar alguém com ou uma coisa, ou até a própria pessoa, não é? Com respeito, com veneração. Experimentar ou ficar dominado pelo sentimento de assombro, de estranheza diante de algo que se desconhece ou que não se espera que aconteça ou que apareça. É causar espanto, é surpreender. Então, quando eu digo que a literatura é arte da palavra, de certa maneira eu estou dizendo que é causar esse espanto existencial, essa admiração por meio da palavra humana. Esse espanto pode ser causado pela música, esse espanto pode ser causado pela imagem, são, pelo movimento, e pode, às vezes, até haver uma articulação de várias dessas artes para produzir um trabalho que combina mais de uma forma de percepção. No caso da literatura infantil, do livro em que está a literatura infantil, quase sempre é a arte de ler, ou a arte da palavra, acompanhada da arte da imagem, a arte de ver. Mas é preciso ter clareza disso. Sem a palavra, e sem a palavra criada, produzida na história humana, que causa espanto, que produz admiração, nós não temos literatura. Nossa, Val, que beleza! Eu estou aqui pensando nesse sentido amplo de admirar, mas também admirar o espanto de viver que você falou. Achei incrível isso. Bacana isso, né? Nossa, muito bonito. Ai, vamos seguir. Nesse mesmo vídeo em que você traz essa definição que você abriu para a gente de uma forma tão incrível, você sustenta que a literatura infantil não é um instrumento didático, embora possa ensinar. Não é um brinquedo, embora possa divertir. Não é uma obra por crianças, você falou que é uma obra criada por adultos, embora as crianças possam ser muito criativas. Por trás dessa sua definição, dessa sua explicação, dá para a gente entender com essa afirmação que, de certa forma, você admite o didático do texto literário, o uso didático. Como é que você descreve, então,
um bom uso do texto literário na escola, principalmente depois dessa fala sobre admirar. Bacana. Bom, eu acho que eu vou começar pelo terceiro daqueles tópicos, que é a questão da criatividade. A criatividade, ela é fruto do trabalho humano, ela é fruto do conhecimento e, evidentemente, de um conhecimento aberto, desprendido, que admite a dúvida, que admite o desconhecimento. É, portanto, a produção do inusitado, do novo, seja na ciência, seja na literatura, seja em qualquer arte. Há um equívoco de senso comum, mas presente na escola, de que as crianças são muito criativas, são mais criativas que os adultos. De fato, e os estudos de Vygotsky são muito fortes nesse sentido, a criança é menos criativa que o adulto. Embora, porque muito aberta para o conhecimento, porque em desenvolvimento, para si, quase tudo que ela faz seja uma novidade, uma criação para si, uma descoberta para si, mas não necessariamente uma criação para o mundo, uma produção nova, inusitada para o mundo. Apostar no ato criativo da criança é fundamentalmente contribuir para que ela desenvolva todas as suas capacidades e amplie os seus conhecimentos para que se torne efetivamente um adulto mais criativo. Muitas vezes os adultos não são criativos porque foram embotados em todo o seu processo de experiência infantil na escola e fora da escola. Não é certo dizer que só a escola entorpece as pessoas. A escola, muitas vezes, majoritariamente, a escola abre possibilidades para o nosso desenvolvimento. Em segundo ponto importante, é dizer que a escola é o lugar de aprender, né? A escola não é o lugar de brincar, de distrair-se, de socializar, ainda que se possa aprender brincando, e é bom que se aprenda com descontração e com um estado de espírito agradável, de satisfação, e é certo que a aprendizagem se faz pela socialização, mas a razão de ser da escola é que ela é um lugar de aprender. E não aprender qualquer coisa, mas aprender sistemática e intencionalmente coisas que não se aprendem fora da escola. Coisas, portanto, ligadas à produção humana, à produção intelectual, à produção científica, à produção estética, que as atividades do dia a dia, que a vida comum não nos permite, ter, né. Então, isso é por isso que a escola é tão significativa e tão interessante. E ainda será sempre mais significativa e mais interessante para aquelas pessoas que, em função das suas condições de vida, das suas condições sociais, das suas histórias, têm menos oportunidades de desenvolver-se intelectual, esteticamente, cientificamente, fora da escola. E é o lugar de ensinar. Se a escola é o lugar de aprender, é o lugar de ensinar. Porque esses aprendizados a que eu me refiro, eles não se fazem espontaneamente. E, portanto, a escola, de maneira sistemática e intencional, trata de ensinar essas coisas tão relevantes para o desenvolvimento, uma das quais é a arte. Porque a arte, já vimos, é um objeto muito significativo na formação humana e que ela se presta para muitas coisas. Aí, há 2 perspectivas que são próprias da escola. Uma é didatizar o ensino da arte, sistematizar este ensino, o que não significa banalizar, mecanizar, mas significa propor um modo de aprender que tem sequência, que tem progressão, que tem desenvolvimento e que complementa as formas de ser da vida comum. E a finalidade, portanto, aí é ensinar a própria arte, seja a arte da palavra, a literatura, seja as artes ligadas ao ver, as artes plásticas, sejam
as artes que combinam ver e ouvir, ver e ler, como os clipes, como as instalações, como a dança, que combina a música com o movimento, seja, enfim, várias outras que eu pude, o cinema, né, podia pensar em várias outras artes que articulam diferentes formas de expressão. Mas além disso, dessa perspectiva, como a arte produz temas humanos, é razoável e legítimo que eu tome a arte, a literatura ou outra arte, estamos falando mais da literatura aqui, para propor outros temas de aprendizagem, tendo a percepção que eu não estou apenas instrumentalizando a arte, mas ensinando coisas relevantes, porque a arte trata, tematiza de forma forte esses temas, e ao mesmo tempo que eu aprendo as coisas interessantes, valores, comportamentos, ideias, conteúdos, eu aprendo a própria arte. Portanto, eu não posso abandonar a dimensão estética, embora sim eu possa usar a arte para ensinar qualquer coisa, isso me parece legítimo. Veja, mas é que do modo como eu estou propondo, não se trata de instrumentalizar a arte, nem usar a arte porque ela é bonitinha, porque ela é divertida, mas sim porque ela, sendo um objeto grandioso da produção intelectual humana, ela oferece também de uma forma muito interessante o olhar para estes temas e eu posso aprender as duas coisas ao mesmo tempo. Muito bom, Percival. E aí eu queria aproveitar um pouco para conectar isso que você falou agora, a respeito desse bom uso, vamos dizer assim, do texto literário na escola, com a sua atuação como professor orientador de trabalhos de mestrado e de pesquisa nessa área. E eu queria que você comentasse um pouco o que as pesquisas que você tem orientado apontam cuidados que a escola precisa tomar para desenvolver um projeto de leitura comprometido com a promoção da leitura literária, considerando todo esse sentido tão incrível que você colocou e esse uso não instrumental que você colocou também na resposta anterior. Tá certo, mas essa pergunta é bem relevante. De novo, me permita eu começar com um tema que nós falamos muito desta forma, mas eu gostaria de dar uma refletida sobre isso. Promoção da leitura e formação do leitor. Eu já escrevi alguma vez sobre isso. Não se trata de promover a leitura como um objeto em si, como um valor em si mesmo, ou promover a literatura. Isso talvez seja do interesse direto daqueles que trabalham com isso, os escritores, os editores, que eles tratam de tornar público e de promover esse produto que eles fazem. Do ponto de vista político-pedagógico, trata-se de promover a vida, trata-se de promover a paz. Paz que, lembro, não existe, não pode existir na miséria. Trata-se, portanto, de estimular a possibilidade do espanto. Então, nós estamos formando o leitor, ou promovendo a literatura, mas, no fundo, não é a literatura ou o leitor que nos interessa, mas é este resultado final, que é a vida, que é a paz. Formar pessoas comprometidas com a vida e com a paz. A arte pode contribuir com isso. Não automaticamente, como diz o resto, nada automaticamente, mas através de um processo coerente, comprometido de educação. Então, eu atualmente raramente falo em promoção da leitura ou em formação do leitor, porque me parece que fecha o alvo. A formação do leitor se faz dentro da perspectiva de formação para a vida, né? Formação de um compromisso com o outro, com o mundo, com a vida. Portanto, podíamos falar na formação da pessoa, né? Hum. Nesse sentido forte do termo comprometido com a vida.
Há 3 coisas que eu acho que a gente pode e deve cuidar para evitar. Uma eu já disse, né, que é o pragmatismo, que é o reducionismo. E o reducionismo, o pragmatismo, podem gerar 2 coisas, ambas ruins. Porque focado apenas em ensinar aquele conteúdo em que o objeto estético não é mais senão um instrumento, que eu uso para ensinar aquilo, sem cuidar com a qualidade do objeto e com o uso do objeto. Isso permite tanto a produção de uma arte ruim que se justifica porque ela é boa para ensinar aquilo, e, portanto, ela não tem qualidade propriamente estética, mas ela convence pela temática, pelo tratamento, pela linguagem fácil, pela adequação, enfim, por essas coisas todas. Ou o contrário, eu posso tomar um objeto estético de altíssima qualidade e reduzi-lo a tal ponto que ele é desprezado, então ele por si só não é considerado. São os 2 problemas que o reducionismo causa. O segundo grande problema é a mistificação. A ideia de que a arte salva, que a literatura salva, que formar uma pessoa que lê literatura é simultaneamente formar uma pessoa do bem, que toda literatura é expressão da bondade ou da generosidade humana, que é completamente o contrário ao que é, quando olhamos o que é a arte, o que é a literatura, ao contrário, à própria ideia do espanto da existência na sua complexidade. Essa ideia mistificada, fruto de uma idealização das coisas, gera uma espécie de fetichismo da arte, fetichismo da literatura, em que nós ficamos valorizando formas e não conteúdos reais. Há muitos livros, inclusive, que gostam muito de falar do próprio leitor, tematizar sobre isso. Há uma enorme quantidade de ilustrações que fantasiam isso, e há essas frases mágicas e míticas do tipo: seja um leitor viaja, coisas muitas desse tipo que eu já escrevi. Isso é muito forte. Então, eu tenho que tomar o objeto tal como ele é, na sua concretude, nas suas contradições, nas suas dimensões objetivas, e percebê-lo, né, não como uma espécie de ideal fantasioso, mas como expressão mesma da história, da cultura e da realidade. E o terceiro ponto é o subjetivismo. E o subjetivismo tem é fruto de um avanço muito grande do que eu tenho chamado da inflação da individualidade, em que o sujeito parece maior que a própria história. O sujeito parece feito fora da história. E aí os seus gostos, as suas predileções, os seus modos de ser, as suas ideias brotam dele, não se sabe por quê, como se não houvesse história. E disso nasce a famosa frase: cada um é cada um, é preciso respeitar cada pessoa no seu modo. E assim dito, dessa maneira generalizada, eu perco qualquer possibilidade propriamente de formação da pessoa e de compreensão do objeto, porque se sobrevaloriza o individualismo que está ligado a esses modelos egoístas, individualistas, particularistas da personalidade e da vida humana. E isso tem um desiderato escolar muito prático. Não é verdade que qualquer interpretação serve. É preciso dizer que há interpretações erradas, há leituras erradas, que fogem do texto, que fogem do contexto, que fogem da realidade, que não são ilações sem sustentação, que são projeções subjetivas de quem não entra na arte, não lê o texto, não participa do processo interativo de produção de sentidos. Claro que a experiência estética produz muitos sentimentos, muitas emoções, muitos estados anímicos, né? Estados de espírito diversificados, que as reações são diversas em função das experiências. Mas isso não é o mesmo que dizer que toda interpretação vale, e o subjetivismo tem sido um problema grande na nossa educação. Enfim, eu diria que a gente, ao usar a arte, ao usar a literatura, a gente pode usar para ensinar alguma coisa, para ensinar qualquer coisa, mas sempre ensinando também
a própria recepção da arte. Pois é. E é por aí que você anda pesquisando agora, Val, nessas temáticas? Em grande parte, sim. O trabalho de pesquisa, hoje participava de uma banca e dizia isso, é o trabalho da chatice. Porque se a pessoa está pesquisando, se um grupo está pesquisando, não cabe dizer o já dito. A pesquisa parte do conhecido para buscar o desconhecido. Sim, Portanto, uma das nossas tarefas tem sido perguntar a esses movimentos intelectuais, culturais, esses processos, o que é que exatamente vocês querem dizer com isso? Um exemplozinho simples. Sim, você diz que é bom que as mães leiam para os seus bebês quando grávidas. Sim, mas exatamente quais são os fundamentos objetivos e reais que surgem para esta afirmação? Para que ela não vire um mito, que lindo, porque o bebê escuta. Não, o bebê não escuta. Então, o que exatamente nós estamos dizendo com isso? Em que dimensão uma mãe ler para o seu bebê faz sentido? Faz sentido para quem? Mesmo para crianças pequenas, mesmo para. Né? O que significa falar em textos fáceis ou textos difíceis? O que é formar leitor? Então, essas perguntas chatas a gente tem de fazer, né? Assim como uma outra pergunta que nós estamos fazendo muito em alguns trabalhos, no campo da biblioteca escolar, é se todo mundo concorda que a biblioteca escolar é importante, por que é tão difícil a sua permanência? Por que as escolas não conseguem manter as bibliotecas? Qual é a dificuldade? Não estou dizendo que a biblioteca não é importante, mas o papel da pesquisa é indagar o problema e não alardear uma solução já encontrada ou uma verdade já estabelecida. Então, é mais tenso e nem sempre, digamos, é o texto mais agradável de ler, né? Ler poesia é mais gostoso, mas é necessário. com certeza. Mas essas perguntas que você traz, elas também causam espanto, né, Percival? Elas também provocam a reflexão de uma outra natureza, mas Sim. são necessárias porque perturbadoras, né? É, talvez porque é confortável para a gente acomodar-se numa verdade estabelecida, não é? Eh, e talvez a mensagem é importante que nós estejamos o tempo inteiro perguntando para nós mesmos: "Mas é isso mesmo?" Pôr em dúvida as nossas certezas. Eu lembro de Isso. uma vez de um pastor presbiteriano que eu conhecia, e ele me disse uma frase muito interessante: "A fé é mais forte quando há dúvida." Olha, Bonita frase para um pastor. Se isso vale para a fé, mais ainda vale para a educação, para a ciência, para a arte, né. A dúvida é que cria a possibilidade de inovação, de transformação, de aprofundamento, e o papel da pesquisa acadêmica é exatamente de pôr a dúvida, pôr em dúvida. Mesmo que às vezes para confirmar, dizer: "Olha, era isso mesmo, eu pus em dúvida, fui lá, pesquisei, já acho que confirmo." Mas o papel da ciência é pôr em dúvida. eu queria muito agradecer, Percival, essa nossa conversa, mas eu não posso deixar de encerrar sem contar que uma das coisas fortes da minha relação com o Percival é que ele sempre me pôs em dúvidas, muitas dúvidas. Por isso que eu falo que ele é o meu amigo primeiro e um grande interlocutor depois. Porque às vezes eu vou comentar uma experiência com ele, ele faz uma pergunta que é desconcertante e que me move, me faz ir para um outro lugar. Eu precisava dizer isso porque eu acho que é por isso que você está aqui hoje conversando, e porque eu quero que outras pessoas também tenham a experiência. Lembrando o amigo nosso comum, o Bartolomeu Campos Queiroz, ele dizia que a beleza é alguma coisa insuportável, por isso a gente quer dividir com o outro. A dúvida também. Muito Perfeito. obrigada, Val. Obrigado, Mazé. Grande beijo para você. Até a próxima, pessoal.